Olá, nobres vassalos, eu sou Luca Postalski, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre servo, servidão, camponese, ou as pessoas que viviam no feudo. E esse vídeo tem um grande propósito, desmistificar a nossa visão errada que muitas vezes temos sobre essas pessoas. Eu vou abrir o vídeo porque ninguém é de ferro. Ou não, acho que vou ligar o ar mesmo, tá frio pra caramba lá fora, mas tá calor pra caramba dentro do carro. Carro abafado é uma merda. Então, com o ar ligado, vamos falar aqui. A figura do servo, do camponês, do plebeu, escravo, não sei o que, é uma figura típica das retratações de Idade Média. Porém, é uma figura do maior equívoco que existe na Idade Média. Por quê? Por um motivo simples. O plebeu, o servo, o camponês, ou se for, geralmente ele não é o que as pessoas pensam que é, pois todo mundo vê eles como um tipo de escravo, assim. Isso acontece por causa de historiadores que viram muito depois da Idade Média e pegaram qualquer referência e encontraram no passado, misturaram elas e consideraram como se fosse uma só. Mas então o que é essa figura do servo, do plebeu? Primeiramente, como eu já falei há muito tempo atrás num vídeo, num vídeo meu aqui, sobre os nobres, sobre nobreza, sobre nobres e coisas assim. E nesse vídeo eu lembro que eu falei principalmente sobre por que os nobres são diferentes, porque eles são pessoas especializadas em lutar, em defender. Eles são guerreiros profissionais, nobres, e por isso eles cultivavam toda uma coisa assim. E, enfim, hoje vamos falar sobre os não nobres. Eu já falei provavelmente em algum vídeo antes, em mais de um com certeza, mas o não nobre, primeiro, poderia ser muita coisa, porque o mundo não era feito meramente de nobreza, clero e outros. E o servo lá, que poderia ser o escravinho ou sei lá o que. Não, o mundo era complexo na Idade Média. O mundo era muito complexo. Porém, ao mesmo tempo, esses três estamentos são definidos por causa do uso da terra. Porque o que eles são? O nobre é o cara que controla a terra, porque ele luta para poder defendê-la. O clero é o cara que pode se utilizar da terra gratuitamente, porque o nobre acredita que ele é sagrado e vai protegê-lo de forma espiritual. Ou porque a igreja tem uma força monstruosa e pode mandar o nobre pra merda se o nobre encher o saco dela demais. Independente do motivo. E o outro é o cara que paga para utilizar a terra. Então, basicamente, isso também significam isso. O cara que manda na terra e recebe por protegê-la e por mantê-la. O cara que pode se usar livremente da terra. E o cara que tem que pagar para utilizá-la. É basicamente isso. Esses são os três estamentos. E é claro, porém em menor proporção, em culturas mais afastadas e coisas assim, também existiam os escravos, que não faziam parte de estamento nenhum, eles eram simplesmente tratados como objetos e coisas assim. Mas escravos eram minorias na Idade Média, porque não eram todas as civilizações e povos que aceitavam essa prática, ou que a consideravam como normal. Então, vamos falar um pouco mais agora. Não estou falando que eles não existiam, mas o escravo não é um servo, ou um camponês, ou como você preferir chamar esse tipo de gente. Que esses daí eram os locatários da terra, eram os caras que alugavam o direito de utilizar a terra com o nobre e a proteção dele. Eles pagavam para poder utilizar a terra dele e ter a segurança dele. Em Roma, ainda Império Romano, haviam dois sistemas para se obter mão de obra. O sistema da escravidão e o sistema dos clientes, como eram chamados. O cliente, na verdade, era o locatário da terra em Roma. Por isso que ele é o cliente. A palavra cliente permaneceu para o mundo moderno, né? Porque cliente era o cara que comprava, que pagava pelo uso. Então, tipo, o dono da terra, no caso Roma, eram os patrícios, né? Ele podia ou ter escravos próprios para trabalhar para ele, ou alugar para um cliente a terra dele. Em troca, o cara usava a terra e pagava alguma coisa para ele, seja uma porcentagem do trabalho, seja servir a esse nobre durante alguns dias, seja um valor em moeda mesmo, e não uma proporção do trabalho dele, ou dos frutos que ele colheu. Mas ele era um cara que alugava a terra. Aqui eu não estou questionando a quantidade do valor que ele pagava, mas estou falando que ele era um cara livre, ele podia ir embora, deixar de alugar a terra e ir embora e ir para outro lugar qualquer do mundo, mas ele por algum motivo preferia alugar a terra do cara, do patrício, lá em Roma. E é com base no sistema de cliente que surgiu o servo, ou o camponês, ou o plebeu da Idade Média. Plebeu em Roma, na verdade, significava qualquer um que não era nobre, qualquer um que não tinha poder político, que depois passou a ter poder político, mas não tinha aquele poder político aristocrata permanente. O plebeu era o cara que não tinha seus direitos políticos permanentes. Ele não era um escravo, ele era livre, só não tinha os direitos políticos. Plebeu para a Idade Média, não sei nem esse termo chegou a ser utilizado durante a Idade Média em si, mas ele é o termo também utilizado para designar pessoas que não são nobres de sangue. E só isso. Então, assim, gente,
Vamos chamar essa classe de outros aí. A classe dos outros poderia conter diversos tipos de pessoas que poderiam pagar pelo uso da terra pelas mais diversas formas possíveis. Ou poderiam até não pagar e viver de favor do nobre. Mas eles simplesmente não estavam vinculados à igreja ou a uma ordem religiosa e não eram os donos da terra, só isso. Apenas alugavam a terra. Mas aí como é que funcionava, Docas? Então, aí nós temos alguns sistemas diferentes. Nós temos sistemas da servidão, que significa você vai pagar o seu aluguel por meio de trabalho para o nobre. Sim, você vai trabalhar para o nobre para pagar seu aluguel, alguns dias por semana, normalmente 2 dias. Os outros 4 eram seus e o domingo era da igreja. Tinham esses. Tinham os que pagavam com parte dos seus rendimentos ou produções. Por exemplo, um ferreiro pagava um nobre e produzia uma espada para ele. Uma espada, uma armadura, não sei o que, porque para o nobre seria muito mais útil. Ou até um fazendeiro mesmo produzia um queijo e pagava o queijo para o nobre. Um queijo não. Isso é um exemplo. Normalmente tem que pagar mais que isso, né? Mas ele produzia alguma coisa, ele pegava parte dessa produção dele e dava para o nobre como parte de pagamento. Então, nesse caso, ele alugava mediante a parte da produção, ou como conhecido, partilha. Fazia partilha com o nobre, ele não era um servo, ele não servia, ele não trabalhava para o nobre. Ele partilhava a produção dele com o nobre, em troca da proteção dele. E tinha os outros que pagavam, sim, que compravam, com dinheiro mesmo, o direito de viver na terra do nobre. Com dinheiro ou valores, muitas vezes não com produção dele, mas... Esses normalmente eram os comerciantes, ou eram os comerciantes mais abastados, assim. Ou aquele cara que não tinha, que apesar de ter um rendimento bom, não tinha algo que interessasse ao nobre. Nem no trabalho dele, como servo, nem no partilhar com o nobre a produção dele. Então, esse cara pagava em dinheiro. Aí é mais comerciantes, mercadores. E aí, além desses 3, nós tínhamos o quarto tipo, que eram aqueles que viviam às custas do nobre. Ou seja, os funcionários do nobre. Sim, porque nem todo mundo que vive com o nobre paga para viver com ele. Algumas pessoas recebem dele. Nesse caso, eram os caras que ficavam permanentemente em função do nobre e recebiam. Ah, mas eles não recebiam dinheiro. Cara, na Idade Média, receber dinheiro era uma coisa mais difícil, porque primeiro que você não usaria dinheiro para tudo e qualquer coisa, você usaria dinheiro para comércio de coisas mais valiosas, então nem todo mundo recebia dinheiro ou tinha dinheiro, porque simplesmente não é todo mundo que vai comprar um copo de bronze. Muitas vezes as pessoas se viram com copinhos de barro simples, não era todo mundo que ia comprar uma espada, apesar de coisas do ferreiro normalmente serem pagas com dinheiro, coisas grandes, mas uma faquinha pode ser paga, tipo com um saco de trigo. Então, esse era o quarto tipo de pessoa que vivia às custas do nobre. Por exemplo, o cozinheiro do castelo, o cara que fazia a comida do nobre. Quando o nobre tinha esse luxo todo, porque a gente vê a ilusão de que o nobre era um cara tri-rico, né? Quando na verdade, muitas vezes era ele ou a mulher dele quem fazia a comida da casa, né? Era ele próprio, a própria mulher que faziam. Ou algum soldado que sabia cozinhar melhor, sei lá. Ou a mulher do soldado que morava junto ali, que como não poderia ser um soldado, ela fazia essa parte. Então nós vivemos a impressão errada, assim. O cara tem milhares de funcionários. Não, ele tinha um funcionário ou outro, assim. Provavelmente uns 3 ou 4 quando um nobre de médio poder, assim. Não fosse um nobre super poderoso, mas também não fosse o mais miserável possível. Provavelmente teria 3 ou 4 funcionários ali. Talvez até uns 10, considerando os soldados dele, coisas do tipo. Então esse povo era sustentado por nós. Mas eles não ganhavam nada. Eles não ganhavam dinheiro, eles ganhavam casa, comida e proteção. Olha, isso na Idade Média é um valor e tanto, que não era o momento mais rico do mundo. E os momentos anteriores também. A gente começou a ter riqueza para grande comercialização, coisa assim, só depois da Revolução Industrial. Então, isso no começo da Idade Média, em uma vila menor, ou um lugar mais isolado do mundo na época, era um valor e tanto. Era uma honra ser um funcionário do nobre. Você teria sua vida garantida ali dentro do castelo e coisa assim. Nem todo mundo trabalhava pro nobre, o nobre pagava pra ele, tinha gente que recebia dele. E esses caras aí que eu falei, todos aí, eles são pessoas. O que significa isso? Significa que, tô puto da vida com o nobre, quero achar outro nobre pra servir ou trabalhar na terra de outro. Ele ia. Quem impedia ele de fazer isso? Se ele não tivesse pendência nenhuma, ele ia embora na hora que ele bem quisesse. Esse cara ia embora na hora que ele bem quisesse, se ele entendesse que era isso que ele queria fazer, que ele deveria fazer. Agora nós temos também as pessoas não livres. E estes sim são escravos, prisioneiros e coisas assim. Pois, por mais que eu quisesse negar a existência deles, eles existem. E quem eram essas pessoas normalmente? Presos de guerra. Sim, presos de guerra. Por
porque era a única coisa que justificava manter uma pessoa em trabalho forçado, sem ela ter direitos, ela própria, a vida, a liberdade de vida, tipo assim. E quando eu falo preso de guerra, assim, tipo, haviam culturas bárbaras, até os vikings mesmo faziam de capturar civis que não lutaram e utilizá-los como escravos. Mas, geralmente, o mais comum eram pessoas que cometeram traições, cometeram crimes, ou realmente eram do exército inimigo e perderam a guerra. Esses sim acabavam como escravos na Idade Média, sem liberdade, coisa do tipo. Esses sim eram realmente os escravos medievais. Não era um lugar para escravidão, porque não era tão comum. Aonde foi muito comum foi entre os muçulmanos, porque estes sim tinham a escravidão em sua cultura, a negociação de escravos e coisas assim. Senão, tipo, era só um cara que se fudeu na vida numa guerra, que lutou contra alguém e perdeu, ou foi um criminoso, e o nobre da terra onde ele foi aprisionado fez dele um cara para trabalhos forçados, porque é só aí que justifica. E acho que por esse vídeo é isso, é um esclarecimento e tanto. Eu acho que eu nunca entrei tão a fundo assim sobre esse estamento dos outros na Idade Média. Eu entrei agora porque eu acho que esse é um dos fatores mais mal compreendidos que existem hoje. E infelizmente o livro do Mac serve para desinformação e não para realmente ajudar a esclarecer alguma coisa. E acho que por esse vídeo é isso, Marcos Vassalos. Obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.